Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Neste vídeo, nós falaremos a respeito de separação de misturas. Vamos lá? Então, vejam só. Quando nós falamos em misturas, você tem que lembrar sempre do conceito de misturas, tá? Se eu vou usar técnicas de separação de misturas, primeiro foco é o que vem a ser uma mistura, tá bem? Então, lembrando que mistura é a união de duas ou mais substâncias sem que ocorra reação. O foco deste vídeo são as misturas heterogêneas, tá bem? Não esquecendo que nós temos misturas homogêneas, tá? Que apresentam uma única fase. Quando eu falo em misturas heterogêneas, a gente tem duas ou mais fases. Então lembre-se, olha, aqui eu tenho o óleo, a água e a areia, tá certo? Então eu consigo perceber as três fases. Ainda, nós temos o granito. No granito, você percebe as diferentes substâncias existentes. Então, olha, nós temos pontinhos mais escuros, alguns mais transparentes, coloridos. Então, a gente consegue perceber quais são as espécies, ou que existem espécies diferentes ali, tá certo? Fazendo o que nós chamamos de uma mistura heterogênea. Aqui eu tenho água e gelo, tá? A água e o gelo, mesma substância, mas não se esqueça que ela está em estado físico diferente. E o gelo fica mais leve, né? Menos denso. E aí ele flutua. Mas eu consigo identificar as duas fases do sistema, formando um sistema que nós denominamos de heterogêneo. E ali nós temos a serragem e algo que nós podemos dizer que seja uma areia, né? No fundo, a água e na superfície, serragem. Então, nós identificamos três fases, tá? Fazendo o que nós conhecemos por misturas heterogêneas, beleza? Então, vejam. Quando eu falo em processo de separação de misturas, eu tenho processos para separar a mistura homogênea e heterogênea, tá ok? Nós temos métodos, processos diferentes. O vídeo de hoje, nós temos como foco as misturas heterogêneas, ok? Vamos dar uma olhadinha em alguns? Então, vamos lá. O primeiro é o que nós chamamos de catação, tá? Quando nós falamos de catação, é o sistema manual, onde eu separo sólidos de diferentes tipos. Então, por exemplo, aqui ele está usando o feijão, tá? O que acontece? Junto com o feijão sempre vem umas pedrinhas, uns resíduos, né? Então, por meio de catação, a gente faz a separação das misturas, ok? Da mistura em si. E ainda aqui, observe que outra técnica de catação utilizada é na separação de resíduos, tá? Recicláveis, evidentemente. Aqui nós temos diferentes resíduos em diferentes compartimentos, sempre manual. E aqui a gente tem a esteira, onde nós temos pessoas utilizando o método de catação para separar os diferentes resíduos, né? Que chegam até as associações, cooperativas e assim por diante. Sempre muito cuidado com eles, tá? E ainda nós temos uma outra técnica que nós chamamos de ventilação. A ventilação é a separação de sólidos por diferença de densidade. Aqui nós temos uma senhora com a peneira abanando, como é o termo utilizado, arroz. Então vejam, as espécies mais leves, elas são separadas por correntes de ar, tá certo? Dessa forma a gente separa os sólidos, beleza? E ainda nós temos a chamada tamização ou peneiração. Vejam, quando nós passamos numa construção civil, por exemplo, você sempre vê uma pessoa, um trabalhador, jogando areia na peneira e separando, né? Deixando a areia mais fina para utilizar na construção. Então, isso é o que nós chamamos de peneiração ou tamização. E também quando a gente vai fazer bolo, né? A gente separa, a gente peneira a farinha e os sólidos, né, de um modo geral, para que a massa fique mais fofinha, né? Que ela ganhe uma leveza, tá certo? Então, é uma técnica que a gente utiliza. E também quando você vai filtrar, quando você vai separar as sementes das frutas, por exemplo, a gente também usa a peneiração, tá certo? Uma outra técnica que a gente tem, bastante utilizada em diversos processos, principalmente na indústria, é o que a gente chama de separação magnética, tá? Aonde eu preciso ter um componente magnético com propriedades magnéticas, no caso ferro, por exemplo, né? Então, aonde a gente tem ali essa atração e ocorre a chamada separação. Então, você coloca um ímã, aproxima o ímã e as espécies que apresentam o magnetismo, né, ou ferromagnetismo, é separada pelos ímãs. Então, é uma técnica bastante usada em ferro velhos, por exemplo, tá?
aonde a gente tem a questão da separação dos diferentes metais, tá certo? Por separação magnética, tá certo? Neste vídeo, nós falamos sobre separação magnética e separação de misturas também, né? Espero que tenham gostado e até breve.